Bom dia a todos, começando nesse momento a entrevista coletiva com o professor Igor Magalhães. A primeira pergunta do colega Maurício Barbosa, do programa Pitaco da Bola, Rádio Nova Farol de Penedo. Igor, depois da classificação na Copa do Brasil, qual o aprendizado que a equipe poderá levar para a Série C? Bom dia. Bom dia. A maturidade, né? Principalmente nesses jogos que te eleva muito nível, concentração e todos os fatores que envolvem o jogo. Nós mostramos uma resiliência muito forte, né, do que o jogo pedia, e com isso o nível de maturidade ela aflorou bem dentro do campo. Eu acredito que agora a gente chega num nível bastante aceitável, principalmente nessa competição, porque cada rodada da Série C ela está desenvolvendo de uma forma que vai ser uma competição muito competitiva. Uma competição desenvolvida com a questão de vencimento de muito duelo, não tem placares elásticos aí, é tudo muito próximo, a classificação já diz isso. E agora nós temos uma oportunidade de fazer o jogo em casa, mais um jogo difícil, né, como tem sido todos os outros, não só para nós, mas para a competição inteira. Nós temos que estar bem atento a tudo para que a gente consiga fazer um grande jogo. Pergunta do colega Warner Oliveira, do Timaço da Gazeta. Você não vai contar com o Felipe Albuquerque no lado direito. Ele já desfalcou o time recentemente pela questão do cartão amarelo. E agora, como é que você vai armar esse lado direito? Uma nova improvisação naquele setor? Nós vamos ter que criar uma solução, né? Até porque nós também estamos com um problema com o Vidal. Hoje, realmente, a gente não tem ninguém de ofício ali. A gente vai ter que criar uma possibilidade ali para que consiga nos ajudar para esse jogo. Bastante confiante. Agora nós temos que, nessa reta final de preparação, esperar para ver o que nós podemos ali criar uma solução que nos ajude para que a gente consiga fazer mais um grande jogo. Pergunta do colega Everton Silva, da TV Ops. Com essa classificação, o CSA ganha mais força para a Série C e quem sabe conseguir o acesso, Igor? O nosso objetivo principal é a Série C. É lógico que essa classificação ela traz muita confiança, né? Mas agora nós estamos vivendo a nossa realidade, que é o Campeonato Brasileiro da Série C. Tanto é que a nossa fala desde ontem já é somente brasileiro. Foi muito importante para o clube, em todas as questões aí, seja financeira, seja readquirir confiança, mas já passou. Nós temos que continuar sendo resiliente, continuar sendo forte, continuar buscando o maior número de pontuação possível para que a gente consiga passar essa primeira fase, que aí sim, na segunda fase, a competição ela começa de verdade. Mais uma pergunta do Maurício. A premiação da Copa do Brasil será muito importante para o clube em vários aspectos. Quanto ao elenco, você entende que o grupo necessita de novas contratações? Se sim, quais seriam as posições? Essa conversa ela é muito interna, né? Nós temos que hoje a gente falar alguma coisa de contratação e vindo de uma partida como essa, né, onde todo mundo mostrou o porquê que está no CSA. Eu seria injusto com o grupo que nós temos hoje. Nós temos que fazer o quê? Nós temos que continuar trabalhando, o que daqui a pouco vai ser direcionado no mercado, a gente entender que vai ser importante para fortalecer quem está aqui, para que a gente consiga seguir na nossa caminhada. Eu estou muito feliz por tudo que esse grupo tem feito, né? Já era uma intenção nossa de viver uns momentos como esse, desde da nossa preparação para vivenciar esse 2025, a gente falava muito com os atletas que seria um ano difícil, mas que seria muito possível a gente conseguir os nossos objetivos. Teria que ser com muito trabalho, com muita dedicação, com muita resiliência. E agora nós precisamos dar continuidade propriamente dentro da competição mais importante para nós. Mais uma pergunta do colega Warner Oliveira. E você analisou do Confiança em relação ao jogo do começo dessa temporada do Campeonato do Nordeste, quando o CSA venceu? Tem muita diferença da equipe sergipana até agora? Eles estão sofrendo por questão de resultado. Ele teve até uma boa apresentação agora nesse último jogo contra o Londrina. E se a gente for fazer uma avaliação geral do jogo, foi um placar injusto, né? Porque eles foram bem efetivos em termos de criação, talvez um pouquinho mais de calma de tomar a decisão final ali no último terço para a finalização. Quando o jogo estava 1-0, que eles estavam muito melhor no jogo, eles acertaram a trave 2 vezes, teve um pênalti até discutível a teu favor,
que poderia mudar toda a circunstância do jogo. Mas a Série C está se apresentando dessa forma. É um time muito vertical, bem parecido daquilo que nós enfrentamos aí na Copa do Nordeste. O ataque deles é um ataque leve, um ataque rápido, né? E agora nós temos esse confronto onde a gente vai ter que ser forte mais uma vez em casa, vamos ter que ser resiliente em casa, então vamos ter o apoio do nosso torcedor também, tomara a Deus que entenda que não tem jogo fácil para ninguém, não é porque nós fizemos um grande jogo contra um Grêmio com uma grande camisa, talvez agora nós vamos chegar e tentar atropelar todo mundo, não é bem assim. As coisas têm que ser construídas de forma bem contundente, sólida, com muita maturidade, com muita simplicidade acima de tudo, e respeitando muito os adversários, porque ninguém vai conseguir as coisas bem fáceis na Série C. Tem a última pergunta aqui do Maurício, ainda sobre Copa do Brasil. Igor, como você analisa as possibilidades do CSA a partir das oitavas de final da Copa do Brasil? Tudo que eu venho falar agora em termos de confronto, em termos de uma possibilidade do que vai ser o adversário no futuro, vai ser vago. Até porque tudo se baseia agora em sorteio, então não tem como você fazer projeção nenhuma. Nós temos 16 equipes, né? Tirando nós, vão faltar 15 equipes ali, dentro dessas 15 você corre risco de pegar qualquer uma. Foi importante para nós para mostrar o nosso trabalho, foi importante para nós para mostrar a credibilidade do clube a nível nacional, foi importante para nós para ter a confiança do nosso torcedor, mas como eu disse antes, ficou para trás. Nós precisamos olhar para frente, continuar com ambição, continuar trabalhando para conseguir as coisas, tudo que é possível para dentro do clube. Nós temos o Brasileiro da Série C, que é o grande objetivo do clube. Tem muita coisa para acontecer ainda, tem muita coisa para se fazer ainda, e é nessa maneira de pensamento que nós vamos continuar a nossa caminhada. Mais uma pergunta do colega Warner Oliveira. Como você avalia, Igor, está disputando nessa fase do ano 3 competições importantes como Copa do Nordeste, Brasileiro da Série C e a rica Copa do Brasil. Como é que é isso, hein? É muito importante para o clube, para nós profissionais, para o clube num todo, até pelo trabalho de recuperação que está sendo feito dentro do clube, isso é importantíssimo. É um trabalho sério, um trabalho de muita credibilidade, um trabalho honesto, um trabalho humilde, um trabalho onde as pessoas que são envolvidas nesse projeto, independente do departamento, eu falo como o CSA como um todo, seja os colaboradores, seja os funcionários, seja cada um dentro do seu departamento, está vivendo o dia de hoje como se fosse o último, está realmente vestindo a camisa, está entendendo o processo de recuperação do clube e está contribuindo muito para que a gente venha cada dia dar um passo de cada vez. Esse é o nosso objetivo. É sempre importante um clube como o CSA vivenciar isso todos os anos, e esse ano de 2025 é somente um começo daquilo que o CSA tem pela frente. Queria só registrar que o Everton Silva fez uma pergunta que eu acredito já ter sido respondida pelo professor Igor com relação à projeção do restante da temporada, ele acaba de falar. Então a gente vai à última pergunta do colega Warner Oliveira. Igor, Copa do Brasil segue, né, com o CSA, com o CRB e até com a possibilidade de se ter um clássico na próxima etapa, lógico, depende de um sorteio. Como é que você analisa isso, hein? O futebol alagoano seria fantástico, né? Mas nós precisamos ter calma. Por quê? Porque ainda não tem data prevista de sorteio, né? Nós precisamos voltar para a nossa realidade, que é o Brasileiro da Série C. Dia 7 nós temos a Copa do Nordeste como o último jogo da fase. Nós temos condições reais de aproximar de uma próxima fase. E a Copa do Brasil agora ela fica em terceiro plano, até porque o nosso primeiro plano é o Campeonato Brasileiro da Série C, para nós continuarmos aí nessa busca da questão da pontuação para classificação da primeira fase. Depois, nesse caminho, nós vamos ter a Copa do Nordeste, e aí sim, lá para o final de julho, se Deus quiser, a gente vai ter essa caminhada de retomada de Copa do Brasil. Foi importante, mas agora nós temos que voltar para a nossa realidade. Um ano de clube não é fácil no futebol brasileiro. E você já viu muita coisa na equipe do CSA. E, inclusive, na volta de Porto Alegre, foi recepcionado pela torcida do Centro Esportivo Alagoano, uma festa muito bonita no aeroporto. A gente entrevistou o Gabriel Félix ontem, ele falou que nunca tinha passado por isso na vida e que imaginava uma recepção, por exemplo, no acesso, a loucura que não seria.
e já teremos um jogo em Maceió amanhã. Fala um pouquinho sobre essa relação com a torcida do CSA e, por exemplo, a importância do torcedor amanhã no estádio nesse jogo contra o Confiança. Primeiro, valorizar tudo aquilo que o torcedor tem feito, né? É lógico que quando eu cheguei aqui se gerou muita desconfiança e é muito normal, né? Até pela minha idade, né? Pelo tempo de carreira que não é longo, pela situação do clube que vinha passando. Será que as pessoas estavam aflitas naquele momento, já desacreditadas de tudo que já tinha visto aqui. E chega um cara jovem, um cara que poucas pessoas conheciam, mas com muita vontade de poder trabalhar, né? Com muita vontade, entendendo e valorizando a oportunidade e tentar representar bem essa camisa que é o CSA. Fui bem acolhido aqui dentro, fui bem recebido aqui dentro, as pessoas me respeitam muito. E isso me canalizou mais energia ainda para mim poder contribuir. Ninguém consegue trabalhar sozinho, ninguém consegue fazer nada sozinho. Eu valorizo muito a minha equipe de trabalho, os atletas, os funcionários acima de tudo. Me admira muito todo dia chegar no clube e ver o olhar de cada funcionário aqui dentro, porque realmente amo o clube. Isso nos mostra que nós temos que fazer muito melhor do que nós fizemos ontem. Nos cobra dessa forma. E nós vivemos o CSA hoje de forma intensa, todos que estão aqui dentro. Então isso é reflexo do que está sendo feito aqui dentro. Graças a Deus completei esse um ano, muito difícil nesse cenário que nós estamos vivendo hoje, muito satisfeito, muito feliz no CSA, muito grato à oportunidade. Espero, e vou trabalhar muito para isso, não só eu, mas como o grupo do CSA como um todo, que nós consigamos aí no final do ano trazer esse acesso, porque seria brilhante para o torcedor do CSA. E nesse jogo de sábado eu tenho certeza que eles vão a campo, eles vão fazer a festa como sempre fez. E tomara a Deus que a gente combine essa festa da arquibancada com uma grande apresentação e um grande resultado. Não vai ser fácil, o torcedor ele tem entendido, e mais uma vez nós pedimos o apoio deles que dentro do jogo entendam os momentos do jogo, para que a gente consiga realmente carimbar essa sinergia de arquibancada e campo. Eu sempre falo que o nosso jogador principal é o torcedor. E mais uma vez nós vamos provar isso aqui dentro, jogando contra Confiança.